Olá, quarto ano. Eu sou a professora Ellen e agora a gente vai ter mais uma aula de história. O tema da nossa aula de história de hoje são meios de comunicação ontem e hoje. Nessa aula, a gente vai fazer uma comparação entre os meios de comunicação usados antigamente e os que a gente usa hoje em dia em nossa vida, tá bom? Então vamos lá. Vejam só esses aparelhos que estão aparecendo aí na tela de vocês e respondam oralmente mesmo. Vocês conhecem alguma dessas coisas que estão aí na tela? Primeiro preto, esse segundo meio verde, esse terceiro vermelho, esse quarto de madeira ou esse quinto branquinho? Esses aparelhos, eles são os primeiros aparelhos que foram inventados desses que a gente usa hoje em dia. Agora vamos descobrir o que eles são. Eles são basicamente os pais desses aí que estão agora na tela. Vejam só, esses que estão na tela, eles já não são tão atuais assim. Esse computador, a gente conhece um computador desse jeito, mas esse daí já é meio antigo. Aparelho de DVD. Esse aí já é antigão, porque olha só o tamanho dele. Essa câmera fotográfica, ela é bem anos 2010, né? Antigamente, 10 anos atrás, 10, 15, a gente tirava fotos nessas máquinas assim. Acho que vocês não eram nem vivos na época. Esses dois telefones. Esse telefone cheio de... Esse celular cheio de teclinha, cheio de letrinha. Ele tem uns 10 anos, 10, 15 anos. E esse outro telefone branco, então, com teclado numérico, ele é muito antigo. Acho que não chegou a ser da época de vocês. Mas esses que estão aparecendo aqui agora são a evolução desses aqui que a gente está vendo aqui. Os dois últimos, esse de madeira e esse branco, os dois são telefones. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo sobre esses aparelhos, ver o antes e o depois deles. Vamos lá! Vamos começar pela máquina de escrever. Eu acho que vocês nunca viram uma máquina de escrever pessoalmente, porque eu mesma nunca vi. E olha que eu não sou tão velha. Essa máquina de escrever, ela servia para fazer digitação. A gente, quando queria escrever uma carta, ou a gente fazia manuscrito escrevendo com as nossas mãos, ou a gente digitava na máquina de escrever. E essa máquina de escrever, cuidado, porque a gente não podia errar. Se a gente errasse uma letrinha, uma vírgula, um ponto, tinha que tirar o papel e digitar tudo de novo, porque essa máquina, ela não tem a tecla de apagar. Então, você aperta e ele já digita no papel. E se você errasse, você tinha que tirar o papel e colocar outro e digitar tudo de novo. E depois que você digitasse a sua carta 2, 3 vezes, você colocava dentro do envelope, você levava lá para os correios e o carteiro levava a carta para a pessoa que você queria mandar mensagem. E essas cartas, elas não chegavam no mesmo dia. Essas cartas levavam meses até para chegar, dependendo do lugar que você esteja e que a pessoa estivesse. Então, a forma de você conversar com pessoas que estavam longe de vocês era simplesmente mandando cartas. E demorava um pouquinho, né? Que você mandava uma carta hoje, aí daqui a 2, 3 semanas a carta chegava, aí a pessoa digitava outra carta, ia no correio, o carteiro trazia a carta para você. Semanas depois, aí você respondia e assim a conversa levava anos e anos para terminar. Mas, professora, o que é que substituiu a máquina de escrever? Vamos pensar. O que vocês acham? A máquina de escrever foi substituída pelos computadores. Os computadores, os notebooks atuais, a evolução da máquina de escrever. Porque com esses computadores a gente consegue se comunicar com as pessoas que estão longe. A gente envia e-mails, a gente manda mensagens, a gente fala por chats, tudo no computador. E essa é apenas uma das funções do computador, porque o computador ele faz muitas outras coisas, né? Mas
o avô do computador é a máquina de escrever. Mas, professora, o computador, ele já, quando ele foi inventado, ele já era desse tamanho, ele era desse jeito? Não, pessoal. O computador não era desse jeito. Ele levou anos e anos para chegar a esse tamanho que a gente usa hoje em dia. O primeiro computador do mundo foi esse aqui, olha. Esse é o ENIAC. O primeiro computador inventado no mundo. Esse computador, ele era tão grande, ele era do tamanho da escola de vocês. E vocês devem estar pensando, nossa, esse computador devia fazer muitas coisas, esse computador devia dar para jogar um LOL, devia dar para fazer muita coisa legal, né, professora? Não, gente, esse computador, ele era gigante, mas ele só fazia uma única coisa. E que coisa era essa? Ele apenas calculava. Esse computador foi inventado para fazer cálculos automáticos. Então, como ele era o primeiro, ele não tinha essa tecnologia toda que tem os nossos computadores atualmente. A gente conseguia fazer pequenas operações nesse computador. E ele era um grande avanço para a época. Esse computador custou milhões e milhões de reais. Então, era a tecnologia assim do top de linha. Agora a gente vai falar sobre o rádio. Essa caixinha que vocês estão vendo aí na tela foi um dos primeiros rádios a ser inventado, um dos primeiros modelos. Vocês estão vendo que tem duas rodinhas aí, tem uma que está sendo girada pela mão? Uma dessas rodinhas funcionava para mudar a estação de rádio e a outra rodinha era para aumentar e para baixar o volume. Não tinha nada de botão, não tinha nada de pendrive, de CD, nada disso. Esse rádio era simplesmente para ouvir estações de rádio. E antigamente, as pessoas tinham aulas também via rádio. Também tinham por cartas. Antigamente tinha, quando era uma educação à distância, igual a gente está tendo agora as nossas aulas remotas de casa, as pessoas que não iam para a escola, elas aprendiam por cartas e por ensino via rádio. Elas sintonizavam na estação e tinha as teleaulas. Naquela época era desse jeito, porque não tinha computador, não tinha celular. E professora, o que é que substituiu o rádio? O rádio, ele não foi substituído, o rádio simplesmente evoluiu, olha só. O rádio evoluiu para aparelhos de som modernos. Vocês estão vendo que esse aparelho de som tem várias caixas, é bem grande, tem vários botões, ele tem luzes, ele pisca, ele tem um visor digital que a gente consegue ver qual estação que tá do rádio, a gente consegue ver o nome das músicas, a gente coloca pendrive, a gente coloca CD, se bem que nem é difícil usar CD hoje em dia, né? É mais pendrive, mas esse rádio, esses de agora, esses aparelhos de som, eles pegam pendrive, eles pegam Bluetooth, Wi-Fi, internet, eles se conectam com tudo. Eles são a evolução dos radinhos antigos. Professora, eu gosto de ouvir música no fone. E os fones, como é que eles eram? Gente, o fone era uma coisa muito grande, olha só. Imagem de um fone muito antigo. Ele não é nem um dos primeiros, esse daí já é meio moderninho pra época. Mas ele era muito grande, tá vendo que ele tinha esse fio aí enrolado? Porque esse fio a gente usava para conectar ele nos aparelhos de som, nos rádios da época. Olha só como a gente fica. Esse gatinho, um fone de ouvido do tamanho da nossa cabeça. Era assim que as pessoas andavam na rua quando elas queriam ouvir musiquinha no fone. Mas hoje em dia as coisas evoluíram, ainda bem, né? E agora os fones são desse tamanho, olha só, são pequenininhos, fica só na nossa orelha, não tem fio, não tem nada, é conectado pelo Bluetooth, a gente não precisa se incomodar com fio enrolado, com conectores, a gente só coloca ele para carregar um pouquinho, ele dura a carga vários dias e a gente consegue ouvir música em tudo quanto é lugar. E o melhor de tudo, ninguém na rua percebe, porque esse fone é tão pequeno que só você sabe que ele tá lá. Diferente do outro, né? Que do outro ficava no meio da sua cabeça e todo mundo na rua sabia que você estava ouvindo música. Agora a gente vai falar
modelos de telefones antigos. Antigamente os telefones eles eram assim. Eram de madeira, eram grandões e eram muito caros para a época. Vocês estão vendo esse terceiro telefone preto? Esse telefone ele é diferente, porque esse é um telefone que a gente tinha que girar o dedo dentro do buraquinho aí que tá o número. Por exemplo, no número 8, você coloca o dedo aí no 8, você arrasta lá para cima e assim que você discava o número de telefone das pessoas. Era uma tecnologia super avançada para a época, mas que hoje em dia a gente nem vê mais esses telefones sendo usados. Eles são telefones retrôs, são telefones antigos. E professora, o que substituiu o telefone? Vamos pensar. O telefone, ele também não foi substituído. O telefone, ele evoluiu. Vejam só como é um telefone moderno. Um telefone moderno, ele não tem fio. Um telefone moderno, ele é pequenininho. Ele não precisa, esse daí não precisa nem ficar na tomada. Você simplesmente digita seus botões no botão do telefone e você faz sua chamada. Você leva ele para onde você quiser. E é bem mais bonito, bem menor, bem mais prático, né? E mais fácil de utilizar. Olha só, até uma criancinha consegue usar um telefone desses, para vocês terem ideia do quanto ele melhorou, ele evoluiu desde quando ele foi inventado, não é? E, gente, olha só, vocês estão vendo esses telefones, mas aqueles antigos que eu mostrei para vocês, não era qualquer pessoa que tinha um telefone daquele. Aqueles telefones, eles eram muito caros. E por ser caros, era difícil alguém ter um telefone fixo em casa. Então, quando alguém que não tinha um telefone queria fazer uma ligação, um orelhão na rua. Eu não sei na cidade de vocês se tem milhões, mas se você andar por Brasília, na esplanada do Ministério, lá embaixo do Ministério do Planejamento, se eu não me engano, tem um orelhão. E como é que funciona o orelhão? O orelhão você pega, você precisa comprar um cartão telefônico e esse cartão ele tem uma espécie de créditos. Aí você pega esse cartão, você coloca dentro desse orelhão e você consegue fazer a ligação para quem você quer ligar. Só que você tem que falar rápido, porque os créditos acabavam muito rápidos. Então, se você falasse demais, a ligação caía e você não ligava mais, porque acabou o crédito. Sem contar na fila de pessoas, porque muita gente não tinha telefone em casa e queriam ligar, né? Aí tinha que ficar na fila esperando quem estava falando no telefone terminar a ligação. Então, você não podia ficar enrolando e tagarelando no telefone público, porque senão as pessoas iam ficar bravas e ficariam impacientes, que elas querem usar o telefone e você tá lá tagarelando, falando blá blá blá. Então era assim que as pessoas que não tinham telefone em casa usavam para fazer suas chamadas. Agora nós vamos para as câmeras fotográficas. A gente teve uma aula de artes que eu falei para vocês como é que foi tirada a primeira fotografia do mundo. Aquela primeira fotografia foi tirada numa câmera mais antiga do que essas daí que estão aparecendo para vocês. Vocês estão vendo que essas daí são bem grandes, parecem ser pesadas, são de madeira, tem várias coisas diferentes nelas. Essas câmeras, elas eram a alta tecnologia moderna da época. Vocês estão vendo essa foto aí do episódio do Chaves, que o Seu Madruga arrumou uma câmera fotográfica para tirar a foto, que ele virou fotógrafo? As câmeras, elas funcionavam desse jeito. Você precisava colocar sua cabeça dentro dessa caixinha preta e a pessoa tinha que ficar parada por um tempo na frente da câmera, porque se ela se mexesse, a foto ia sair borrada. Vocês estão vendo que o Kiko tá aí paradinho? Ele ficou assim um tempo, porque se ele se mexesse, não ia adiantar de nada, porque ia sair só um borrão. Então, assim que eram as câmeras fotográficas antigas. E aí as câmeras foram evoluindo. Professora, o que é que substituiu a câmera fotográfica? Vamos pensar. Assim como o telefone e o aparelho de som, a máquina fotográfica
vida, ela simplesmente evoluiu. Vamos ver. Ela evoluiu para essas câmeras fotográficas modernas. Porque as câmeras antigas, elas só conseguiam fotografar e ainda era uma qualidade muito pobre, uma qualidade muito baixa. Essas câmeras de hoje, elas fazem muitas coisas, porque a tecnologia atual foi evoluindo. A gente está numa época muito moderna que a gente consegue fazer fotografias belíssimas com qualidades Ultra HD que parece que a gente está vendo com os nossos olhos. Às vezes fica até melhor do que os nossos olhos essas fotos, de tão moderna que é a câmera que a gente usa. E vocês lembram que eu mostrei para vocês na aula de artes a primeira fotografia tirada no mundo, né? Aquela primeira fotografia que era preta e branca, aquela fotografia bem borrada que a gente não sabia nem o que estava aparecendo na fotografia. Hoje vocês vão ver a primeira selfie. Olha só, essa foi a primeira selfie tirada no mundo, que foi tirada no século XIX. Foi a primeira pessoa que conseguiu tirar uma foto dela mesma. Esse rapaz, ele acionou o mecanismo da câmera e aí ele correu para frente dela e ele ficou parado por uns 15 minutos. Porque demorava para tirar a foto, né? Ele ficou paradinho, quietinho, e a foto dele saiu. E ele estava sozinho. Então, a selfie, ela é uma foto que nós mesmos tiramos da gente. Então, ele tirou dele mesmo sozinho, e essa foi a primeira selfie do mundo. Galera, a gente aprendeu que a máquina de escrever foi substituída pelo nosso computador. A gente aprendeu que aqueles radinhos antigos foram substituídos, eles evoluíram, na verdade, para aqueles aparelhos de som muito modernos, que entra pendrive, funciona por Bluetooth, MP3, Wi-Fi, pega a internet, faz tudo que a gente quer. A gente viu a evolução dos telefones fixos, aquele telefone cheio de botãozinho que girava, cheio de fiozinho enrolado, ele virou um telefone sem fio, pequenininho e moderno. A gente viu que as câmeras fotográficas gigantes de antigamente, que tiravam fotos de péssima qualidade, hoje em dia viraram câmeras pequenininhas que nos entregam imagens em Full HD, 4K. E a gente sabe que a gente falou de cada aparelho, de cada evolução. Porém, agora, na nossa época, tem um único aparelho que conseguiu reunir as funções de todos esses outros que a gente estudou até agora. E esse aparelho se chama telefone celular. No nosso celular, a gente usa como computador, a gente usa como rádio, a gente usa como telefone, a gente usa como câmera. Ele faz tudo que a gente quer. Além de funcionar como GPS, porque ninguém mais usa mapa, a gente usa o GPS. Funciona como caderno, porque quando a gente quer fazer uma anotação, a gente escreve no nosso celular para a gente lembrar depois. Funciona como calculadora, todo celular tem uma calculadorazinha para nos ajudar quando a gente está em dúvida com os cálculos. Funciona como videogame, quando a gente quer jogar um videogame, quando a gente quer jogar um Free Fire, quando a gente quer jogar qualquer outra coisa, a gente só baixa na Play Store e consegue jogar no nosso telefone. Funciona como televisão, a gente assiste vídeo no YouTube, a gente assiste Netflix, a gente assiste televisão em si, Globo, SBT. Essa aula, eu sei que muitos de vocês estão vendo pelo YouTube no celular. Funciona como livros também, vocês leem livros em PDF, porque eu mando livros em PDF para vocês lerem. Então o celular também assume a função do livro. Além de funcionar até mesmo como função de professor, que se vocês têm uma dúvida, vocês simplesmente abrem o navegador, vocês pesquisam no Google, colocam a dúvida de vocês e o celular responde. O meio de comunicação mais moderno que existe é um aparelho que conseguiu reunir todos os outros em um só. Ele é pequenininho, cabe no bolso, todo mundo tem pelo menos um telefone celular em casa. Então ele é a evolução de tudo isso que a gente viu até agora.
Mas, professora, como é que o celular conseguiu se tornar o maior meio de comunicação de todos? Ele só faz isso graças a uma única coisinha, e essa única coisinha se chama internet. É a internet que mantém todos nós conectados. As nossas aulas remotas estão sendo possíveis graças a alguns alunos estão usando as atividades impressas, mas a maioria, como vocês, estão conectados nas plataformas, vocês estão vendo os vídeos com os professores, vocês estão mandando mensagens para as professoras, vocês estão mandando fotos das tarefas no livro, das tarefas do caderno, estão respondendo nos formulários, estão comentando, mandam fotos. Tudo isso graças à internet. A internet nos possibilita conversar com pessoas que estão muito distantes da gente. Nessa época de pandemia, que está todo mundo em casa, isolado, de quarentena, a internet tem ajudado bastante, porque aqui em Brasília, a gente consegue falar com pessoas que estão em outros estados, em outros países, em diversos locais do mundo. A gente manda uma mensagem agora, a mensagem chega no mesmo minuto para a pessoa. Isso tudo graças à internet. E a gente tem uma grande sorte de estar vivendo essa época de grande evolução tecnológica. Bom, pessoal, a nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem para a professora de vocês, porque ela vai responder. E espero que vocês consigam fazer as atividades certinhas. E muito obrigada por estarem assistindo esse vídeo, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.